Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar fundo na osteologia da cabeça, e a ideia aqui é mostrar como o conhecimento de cada osso, cada fissura, cada forame do crânio pode literalmente fazer a diferença entre a vida e a morte na sala de emergência. A gente vai conectar a base, a estrutura, com a aplicação clínica mais complexa. E a gente já começa com essa pergunta, né? Por que isso é tão importante? A resposta é bem direta. Porque numa emergência, tempo é tecido cerebral. Não tem outra forma de dizer. Conhecer a fundo esse mapa anatômico da cabeça é o que permite tomar decisões em questão de segundos, diferenciando o que é uma lesão superficial de uma ameaça neurológica que pode ser fatal. Então, nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa com o modelo anatômico do cavalo, depois vamos explorar as diferenças entre as espécies, que são importantíssimas. Daí, a gente aplica esse conhecimento para a realidade do trauma em pequenos animais. E, por fim, vamos focar numa condição neurológica bem específica e de altíssimo risco. Ok, vamos começar com o nosso modelo principal, a cabeça do equino. Ela nos dá um ponto de partida excelente, super detalhado, para a gente entender os princípios da osteologia, que vão se aplicar, claro, com algumas variações, a outros animais domésticos. A primeira grande divisão é bem intuitiva. De um lado, o crânio, que é basicamente a caixa forte do cérebro, do outro, a mandíbula, a parte móvel, responsável pela mastigação. Parece simples, né? Mas essa distinção é fundamental para a gente conseguir localizar lesões com precisão. O crânio do cavalo é como um quebra-cabeça de 10 ossos principais, indo do incisivo lá na frente até o occipital na parte de trás. Mas o que é bem interessante aqui e vale a pena guardar é o osso interparietal. Reparem bem, ele só está presente em equinos e em cães. Essa particularidade já serve como uma ponte perfeita para a gente falar da importância da anatomia comparada. E essa menção ao osso interparietal já nos joga direto na anatomia comparada. Porque assim, entender o modelo do cavalo é a base, mas na prática, no dia a dia da clínica, são as diferenças entre as espécies que realmente definem o sucesso de um diagnóstico ou de um procedimento. Esse quadro aqui resume alguns pontos-chave. Mas em vez de só ler, vamos pensar um pouco. Por que será que uma estrutura como a fissura interincisiva é diferente num cavalo e num boi? Ou como a largura da lâmina horizontal do osso palatino pode afetar a biomecânica da mastigação de cada um? São essas pequenas nuances que guiam nossos procedimentos e, claro, nossos diagnósticos. Agora, vamos mudar um pouco o foco. A gente vai sair da anatomia estática, aquela do livro, e entrar na realidade dinâmica e muitas vezes brutal do trauma. Porque essa mesma estrutura que foi feita para proteger também é vulnerável a falhas, e falhas catastróficas. E é aqui que mora o grande paradoxo do crânio. Ele foi projetado para ser uma verdadeira fortaleza para o cérebro, mas quando a força externa é grande demais, essa fortaleza pode desmoronar de maneiras terríveis. Entender onde estão os pontos fracos é o primeiro passo para entender o trauma. E o resultado clínico desse desmoronamento é o trauma crânioencefálico, o famoso TCE. É crucial entender que não se trata só de uma fratura. É uma cascata de eventos. Isquemia, que é a falta de fluxo de sangue, hipóxia, a falta de oxigênio, edema, hemorragia, e tudo isso acontecendo dentro de um espaço fechado que não se expande. Isso agrava o dano ao cérebro de uma forma exponencial. Agora, vamos pegar todo esse conhecimento e levar para dentro da emergência de pequenos animais. Lá, o TCE é uma ocorrência infelizmente comum e o diagnóstico pode ser ainda mais desafiador por causa do tamanho do paciente e da sutileza dos sinais no começo. As causas, na maioria das vezes, são bem violentas. Atropelamentos e quedas estão no topo da lista, mas ataques de outros animais e maus tratos também são uma realidade triste. E cada uma dessas causas pode gerar um padrão de lesão diferente. Por isso, a história do paciente, a anamnese, se torna uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Então, aqui está o ponto crucial. O trauma acontece em duas fases. A lesão primária é a do impacto. Aconteceu, não tem como voltar atrás. O nosso foco clínico total é em prevenir e tratar a lesão secundária, essa tempestade de hemorragia, edema e aumento da pressão dentro do crânio que vem depois, e que muitas vezes é a verdadeira causa da morte do paciente. Para ilustrar um tipo de trauma bem específico e de alto risco, vamos focar agora na junção entre o crânio e a coluna cervical. É uma área de uma mobilidade incrível e, justamente por isso, de uma grande vulnerabilidade. A instabilidade atlantoaxial é exatamente o que o nome diz. Para a gente visualizar, é como se dois elos de uma corrente não estivessem bem presos.
Essa folga, essa falha na estabilidade entre a primeira vértebra, o atlas, e a segunda, o axis, permite um movimento anormal. E esse movimento pode levar à subluxação, ou seja, ao deslocamento, que comprime diletalmente a medula espinhal. Para a gente entender a instabilidade, primeiro a gente tem que ver como funciona a estabilidade, certo? Este diagrama mostra a anatomia normal. Olha só essa rede de ligamentos: o dorsal, o apical, os alares, o transversal, todos eles trabalhando juntos para manter o atlas e o axis alinhados e, com isso, proteger a medula espinhal que passa ali no meio. Essa falha toda pode ter duas origens. A primeira é congênita, uma malformação no processo odontoide, que é aquela projeção óssea do axis. Isso é super comum em raças pequenas, as toy. E aqui fica um ponto de atenção clínica. Chegou um Yorkshire ou um Chihuahua com sinais neurológicos, essa condição tem que estar no topo da lista de suspeitas. A outra causa é traumática. Uma força externa fratura esse processo ou rompe os ligamentos. E aí isso pode acontecer com qualquer raça. E essa comparação visual aqui, ela é brilhante. Ilustra o problema perfeitamente. À esquerda, a articulação normal, tudo no lugar. À direita, a subluxação. Vejam como o deslocamento do áxice empurra o processo odontoide direto na medula espinhal. É uma imagem que, na hora, já comunica a gravidade neurológica da situação. Vamos olhar mais de perto a mecânica dessa falha. Este diagrama mostra direitinho como uma fratura no dente do áxis, ou a ruptura daqueles ligamentos de suporte, acaba com a integridade da articulação. É uma falha estrutural que leva a uma consequência neurológica que pode ser devastadora. E a consequência final não poderia ser mais grave. Essa citação de Shires é o lembrete muito forte do que está em jogo aqui. Uma lesão grave nesse nível da coluna pode levar à paralisia dos músculos da respiração e, consequentemente, à morte. E com isso, a gente fecha o nosso ciclo. Vimos como a estrutura óssea do cavalo serve como nosso guia, como as diferenças entre as espécies são cruciais e como o conhecimento detalhado dessa articulação tão delicada, a atlantoaxial, pode ser vital. Agora, fica a reflexão. Como o domínio desses detalhes anatômicos se traduz, na prática, em salvar vidas na emergência? Sem dúvida nenhuma, o conhecimento da base é a ferramenta clínica mais poderosa que existe.